Pessoal, boa tarde. Primeiro, obrigado, né, por todos vocês aqui hoje também. Obrigado, Pedro, Gui, pelo convite, para poder pós-vet. É sempre muito gratificante, né, a gente poder compartilhar conhecimento, discutir, debater um pouco mais, em especial de assuntos complexos. Né? Esse assunto da inteligência artificial, a gente já falava lá em 2018, e a mensagem era o fim da contabilidade, na verdade, é exatamente o texto do outdoor do seguinte, pessoal. Desimpedidas são difíceis. Tinha um cara para você, clássico. E embaixo trazia o seguinte: em breve você dará adeus à gestão contábil e financeira da sua empresa. Era isso que dizia. Não tinha nada. Não vai acabar. Era de qualquer forma. Já transforma. Mas isso ocorreu no país, né? Eu comecei a receber 5 milhões de mensagens de WhatsApp, de uma para outra, e-mails, gente, o pessoal realmente não entendeu da carrozada. E aí outros contadores demorou e-mail gigantesco, falando um monte de coisa. E eu explicar, não é bem isso, né? A minha ideia é outra coisa, mas atingiu o público, atingiu o objetivo do outdoor, que é se propagar. Então, como o marketing funciona muito bem. Mas brincadeiras à parte, pessoal, e deixando o marketing de lado, né, vamos falar um pouco mais de hiperautomação. Hiperautomação, o assunto é uma palavra relativamente nova, hyperautomation. Quem definiu esse termo foi o Gartner. Gartner é uma das principais instituições do mundo de estudos da área de inovação e de tecnologia. Então, esse termo tem mais ou menos 2, 3 anos, que é o chamado hyperautomation. Tá? A inteligência artificial já tem bastante tempo, mas vocês ouviram cada vez mais, estão ouvindo cada vez mais sobre ela, o famoso ChatGPT. Né? Parece que agora ali deu vida para a inteligência artificial. Já este foi o ChatGPT que criou, né, pessoal? Isso é embalar de uma maneira muito melhor, muito mais efetiva aqui em forma local. Olha aí, ó, fantástica. Vai ser igual aquela. Isso, fantástico. Bom uso, ChatGPT. E funciona, né? Funciona, tá vendo? E reforma tributária, é uma combinação aqui explosiva, né, de termos que nós temos hoje. Que reforma tributária, como o Pedro bem colocou, é uma oportunidade de séculos para nós aqui, que nós teremos oportunidade do mesmo tamanho, do mesmo impacto, que vai levar mais de 7 milhões de empresas a terem que se reinventar. Essas empresas não vão se reinventar para a carga tributária. Quem está olhando para a carga tributária está equivocada. Carga tributária é um elemento entre vários outros que estão contidos nas transformações que as empresas terão que passar no mercado tributário. A maior parte das empresas, eu vou mostrar um número para vocês, alguns números para vocês sobre isso, os estudos que nós fizemos, mas muitas delas o impacto é de caixa, não é impacto na alíquota ou na tributação, é impacto no caixa, porque o fluxo de caixa pode tornar uma empresa, não é? Sabe disso? Mata. Às vezes ela tem receita, às vezes ela tem lucro, ela é uma empresa boa, saudável, ela não tem caixa, acabou, não vai pagar funcionário, não vai pagar fornecedor para fechar as portas. Então, muitas empresas, sim, serão impactadas de alguma maneira pela reforma tributária. E quem vai levar o remédio, quem vai dar o tratamento para essas empresas, somos vocês. Somos nós, né? São as contabilidades, são os contadores que vão levar realmente o suspiro, né, para essas empresas, ou aqueles mais, obviamente, dedicados, vão conseguir se antecipar essas necessidades, vão conseguir se antecipar os problemas e ganhar muito mais coisa, gerar muito mais lucro e um resultado muito melhor para todo mundo. Bom, antes eu quero mostrar para vocês como é que funciona o que eu chamo de curva de valor da inovação. Uma inovação, ela é sempre muito desafiadora. Né? Quais são as empresas dispostas a inovar? Quem está disposto a investir, a colocar dinheiro, tempo, dedicação de fato para que a gente tenha resultado, né, com aquilo que colocou ali em tecnologia? Então, eu separo aqui para vocês, pessoal, basicamente, ó, o custo em si bem lá em cima e embaixo ali o tempo. Então, horizontal está o tempo, lá na vertical a gente tem ali o benefício que está sendo entregue ou o custo que está levando a isso. Então, a primeira curva que a gente vê é o custo atual humano, o custo de pessoas. Como é que é fazer com gente?
Fazer com pessoas custa caro, certo? Isso a gente já sabe. Pessoas cada vez mais estão com a gente. Isso escala. Esse é o grande desafio. Você não consegue ter gente boa todo dia, você não vai encontrar ótimos profissionais. Ah, não está aí agora 10 computadores especialistas em reforma tributária. Quer ver? Isso é chato. Não acha? Então, o custo para as pessoas tende a aumentar ao longo do tempo. Quanto mais especialistas elas ficam, mais caro está. Por outro lado, quando a gente olha para o custo da tecnologia, começa, olha lá pessoal, no início do gráfico, ele começa maior do que o custo para as pessoas. Ele começa maior, porque a tecnologia tem muito investimento na frente. A gente tem que colocar muito recurso ali entre pessoas, e hardwares, etc., para poder justamente trazer a curva para cá. O custo da tecnologia ao longo do tempo, ele vai cair. E nós sabemos disso. Quantas tecnologias já custaram mais e hoje custam quase nada. Não é? Então, inovar parece muito caro no início dessa jornada. Parece que o valor ali é altíssimo. Mas olha que interessante, pessoal, quando a gente olha a curva do desempenho. O desempenho são as nossas linhas pontilhadas. O desempenho atual humano ele vai reduzir ao longo do tempo. As pessoas performam menos, ou elas tendem a performar menos. Claro que isso é uma queda linear, não é uma queda abrupta, não é como acontece com o custo, por exemplo. Já o desempenho da tecnologia, ele aumenta ao longo do tempo e ele aumenta rápido. Ele é exponencial. O poder da tecnologia é fazendo muito mais rápido com menor custo. Essa que é a grande diferença. O desafio está sempre na janela de tempo. Olha só, inovar parece uma loucura, pessoal, porque custa mais e performa menos no início. Para lá na frente, ela custar muito menos e performar muito mais. Então, sempre quando nós vamos olhar para uma tecnologia, quando nós vamos olhar para uma inovação, seja qual for, nós temos que pensar em qual etapa da curva de valor da inovação ela está. Onde ela está presente? Onde é que eu marco ali o xizinho nela? Não é? E muitas vezes nós vamos olhar algumas soluções que tudo parece equivalente, ó, quando as curvas se encontram. Ah, então quer dizer que se eu colocar uma automação, uma robotização no meu escritório, vai custar a mesma coisa que me custa hoje fazer com gente? É melhor. Já está num ponto muito bom da curva. Porque significa que alguém investiu muito dali para trás, certo? Então esse racional é fundamental para que a gente entenda que quem começa aqui, as empresas que estão olhando só para o lado esquerdo da curva, são empresas tradicionais com risco de extinção, porque elas não conseguem inovar. Elas não têm visão de longo prazo. Elas não estão com o alcance de que a inovação pode disruptar o modelo de negócio delas. Enquanto que aquelas empresas que estão olhando lá para a curva da frente, elas estão vendo o seguinte: eu sou uma empresa inovadora, eu consigo dominar, porque eu vou ter poder de escala, eu vou conseguir conquistar mais clientes, eu vou conseguir ter um custo menor, o nível de eficiência, a qualidade de entrega, tudo passa a ser superior. Então é por isso, pessoal, que é muito difícil vocês encontrarem, a gente não abre assim uma porta, uma sala e diz, aqui todo mundo investe em inovação. Não. Poucos investem em inovação. Poucos estão dispostos, porque inovar parece loucura. Certo? Então, isso é muito importante. Em que momento nós estamos nesta curva de valor em relação à inteligência artificial e à hiperautomação? Nós já chegamos nesse ponto aqui, pessoal, em que tudo parece equivalente. Nós já estamos aqui. Até o ano passado, mais ou menos, a gente estava antes disso. Ainda era mais caro colocar hiperautomação, colocar IA, do que colocar gente. Então, poucas empresas estavam dispostas a fazer isso. Agora a gente já vê a curva mudando drasticamente. Por quê? Porque os custos de cloud tendem a reduzir, não é o custo que vai se diluindo ao longo do tempo daquela invenção, daquela inovação que foi feita lá atrás. Então agora a gente começa a ver se propagar muito mais a inteligência artificial e a hiperautomação do que nós vimos antes. Uma boa prova disso é quem que usou a BIA do Bradesco? Alguém usou? Era boa ou era ruim? Atendia. Atendia. Era ruim, mas depois ela ficou melhor. Bingo. No começo ela era horrorosa. Eu não entendi. Ela não era ruim, era horrorosa. Ah, eu quero ver meu saldo. Ela era quase a venda da praça, né? Ela dizia assim, o quê? Né? Você quer pagar? Não, saldo. Era nesse nível, obviamente. Mas por que acontecia isso, pessoal? Porque a tecnologia estava amadurecendo. Era o processo inicial da inovação. Ela ainda estava lá atrás na curva. Aquela curva lá no início dela. Caro, muito investimento para pouco resultado.
Aí as pessoas até desacreditam e dizem, nunca vai funcionar isso. Imaginem, né, se a Netflix tivesse imaginado isso na época, porque a internet era ruim. Ninguém vai assistir vídeo em casa porque a internet não carrega. Já imaginaram aquela internet de escada, você esperando 2 horas ali, o teu seriado carregar? Mas o que eles acreditaram? Que a inovação, a tecnologia se transforma ao longo do tempo, ela evolui. Então este racional tem que estar presente nos nossos negócios também, senão a gente sempre vai ficar retardatário na inovação, certo? Então a Bia é um bom exemplo disso, porque hoje nós temos o ChatGPT que performa muito bem em relação àquilo que nós tínhamos antes lá, de ineficiência ou de inconsistência até no resultado. E o que isso significa, pessoal? Muito do que parece impossível, só parece. Né? Isso é impossível. Eu ouvi isso inúmeras vezes durante o período em que nós estávamos construindo a nossa solução na Reut. O meu time dizia isso aqui é impossível. A gente nunca vai conseguir processar bilhões de cenários tributários em poucos minutos numa tela. Não tem como. Eu falei, tem. Nós vamos chegar lá. Não sei quando, levamos só 4 anos para fazer isso. De 45 milhões de reais investidos. Ou seja, inovar assim é loucura e é caro. Né? Mas conseguimos. Então vejam que parece impossível, né? Mas a gente consegue sim. O impossível existe até que alguém duvide dele e prove o contrário. Não é isso? Aí Albert Einstein falou, dá para a gente acreditar nisso e a hiperautomação é uma realidade. Então, a hiperautomação é nós conseguirmos transformar os processos de ponta a ponta. Qual que é a diferença da automação? Automação é eu pegar algo que é feito hoje por uma pessoa, colocar para que seja feito automático. Esse é o racional da automação, pontual. Ela entra ali em um determinado processo, uma determinada etapa, uma atividade que você tem, uma substituição específica de pessoas. Quando nós falamos de hiperautomação, é muito mais do que isso. É nós conseguimos combinar todas as etapas desse processo com uma visão muito mais ampla e entender que ali pode ser transformado num processo novo. Então é jogar fora aquilo que está feito e começar do zero. É uma reengenharia, é uma reconstrução do método. Isso em grandes empresas, que é onde a gente mais atua, obviamente envolvem diretorias diferentes, envolvem culturas diferentes, muitas pessoas no processo. É muito desafiador fazer isso, bastante desafiador. Quando a gente desce lá para as empresas médias, para as empresas menores, a tendência é que nós tenhamos uma barreira cultural menor, eventualmente, das pessoas, uma resistência menor das pessoas, mas uma deficiência de gestão. Ou seja, o problema não está no processo, está no entorno do processo, na crença, né, das pessoas ali em relação à necessidade de compliance, a necessidade de que os números estejam corretos. E por que as pessoas não estão tão preocupadas com números corretos, com compliance e empresas performance? Porque elas não precisam prestar contas para ninguém. Diferente da grande empresa, tem que prestar conta para o acionista, tem que prestar conta para a bolsa, tem que prestar contas para o conselho. Né? Esse é o racional da empresa grande. Na empresa menor, se ela não tiver no lucro real especial, nem o fisco direito ela precisa prestar contas. Porque ela não precisa registrar tudo que ela gasta. Se for reforma tributária, deixa eu parar para pensar, que na reforma tributária, todas as empresas terão que contabilizar tudo que adquire leis. Vão ter que ter nota de tudo que elas compraram, senão elas vão ter crédito de IVA. Elas vão ter que escriturar aquelas notas fiscais de serviços que hoje estão soltas. As faturas de telecomunicações que estão no nome do sócio, não vai gerar crédito no IVA. Vai ter que transferir. Então, esse controle, esse mecanismo de gestão, ele precisa ser repensado por essas empresas. E nós precisamos levar isso a elas. Nós precisamos dar clareza a esse novo método que vai ser exigido a partir de 2026. 2027 já é aplicável o IVA. Você vai dizer assim, não, mas 2026 está muito longe. Nós ainda estamos em 2024, então 2026 é amanhã, pessoal. Assim, é um passo de mágica que a gente já está lá. E outra, vocês acham que a gente transforma uma empresa que passou 20 anos, 30 anos, não pegando nota de nada, tempo todo no lucro presumindo, ou no Simples Nacional, você chega lá na noite por dia, você muda tudo. Agora você volta no estoque rigoroso, agora você lança tudo bonitinho, agora você pega a nota no nome do CNPJ da empresa. Vocês sabem que essa não é a realidade da maior parte das empresas brasileiras. Mas e por que é que nós estamos falando, então,
E lucro presumido, estamos falando de 7 milhões de empresas. Tem 7 milhões de empresas no Brasil, lucro presumido. Existem no Brasil hoje 1,5 milhão de empresas no presumido. O que complementa, né, esses outros 7 milhões, além das 230 mil empresas no lucro real, são as empresas do Simples Nacional que vendem para outras empresas. Por que estas empresas vão precisar ser repensadas? Porque os fornecedores, né, elas enquanto fornecedoras, terão uma exigência muito pesada dos seus clientes para tributarem o IVA em regime normal. Elas vão tributar o IVA, o Imposto ao Valor Agregado, como se elas estivessem no lucro real, ainda que estejam incorrendo no Simples Nacional. Isso será uma opção para as empresas do Simples. Isso não é uma obrigatoriedade. Isso é muito importante. Tem gente aí dizendo, não, o Simples não muda nada. Muda. Muda porque quem determina a escolha dessa empresa não é ela, é o cliente dela. Se ela não tiver mais cliente, não, eu não compro mais de você, amigo. Então, se você não me der crédito vivo, você continua, você vai apostar para vender para quê? Para ninguém? Acabou o negócio. Então, você tem que se adaptar à realidade do mercado. E a realidade do mercado será uma exigência de muitas empresas do Simples Nacional que vendem para outras empresas para que elas passem a tributar o IVA em regime normal e gerar créditos. Esse é o grande objetivo que essas empresas terão que enfrentar dentro do desafio que elas vão viver nos próximos anos. Vamos lá, voltando para a hiperautomação, uma palavra que vocês devem ouvir bastante é a transformação digital. Como é que eu faço a transformação digital do meu negócio, da minha empresa? Por muito tempo acreditou-se que transformação digital era sair do papel e ir para o digital, não é isso? Vamos parar com o malote, vamos parar de usar o documento físico aqui, a nota impressa, e vamos passar a usar isso tudo eletrônico. Hoje não, a gente olha já para o digital assim, ó, um monte de robô enfileirado trabalhando para você, de escravo, né, e você ali ó, só comandando os robôs, não é isso? Essa é a visão que a gente tem, né? E o que nós chamamos isso é de mínimo humano possível. O que é mínimo humano possível? É nós buscarmos aqui, pessoal, a maneira em como nós colocamos o máximo de resultado de eficiência sem depender das pessoas. Isso significa que a gente vai eliminar as pessoas da face da Terra, que nós não precisamos mais dela? Absolutamente não. Isso é uma grande bobagem. O que nós fazemos é usar o melhor das pessoas, a sua capacidade intelectual, a sua capacidade analítica, dar a elas a capacidade de serem consultoras e não digitadores, e não pessoas que só ficam planilhando, trabalhando ali no sistema, preenchendo dado, campo, analisando tela. Não é isso. Nós queremos dar poderes para as pessoas. Se o dado é processado rápido, se existe de fato a hiperautomação ao longo da jornada, as pessoas estão ali para tratar exceções, que óbvio vão existir, mas elas vão ser exceções e não regra, e ao mesmo tempo o principal objetivo elas vão cumprir, que é de agregar valor. Né? Como é que elas levam mais conhecimento, mais estratégias para as empresas? Esse é o papel, geralmente com um salário muito maior. Muito provavelmente com um salário maior. Então, exatamente isso. A nossa educação básica é péssima. Perfeito. E nós não temos esse grupo de pessoas preparadas para fazer isso. Exatamente isso. E olha que interessante. Na Reut, pessoal, quando nós fizemos esse movimento, né, de pegar as pessoas do escritório de contabilidade, na época a gente só fazia lucro real. Então era o nosso negócio, né? Por isso, ali o tamanho das empresas, o perfil das empresas. Nós dissemos às pessoas, olha só, galera, daqui um ano nós vamos o ST auxiliares, em que a inteligência artificial vai assumir. Metade dessa galera diz assim, não vai, duvido. Inteligência artificial nunca vai fazer o que eu faço. Quantas vezes você já ouviu essa conversa? Conversa fiada. Vai fazer melhor, inclusive, colega. Hoje, as pessoas já acreditam nisso. Na época, lá de 2018, ninguém acreditava. Bom, passou um ano, não tínhamos mais auxiliares. Muitos desses auxiliares se tornaram assistentes, né, analistas. Falamos para os olha, esse lugar vai ser, não tem mais cargo para isso. Depois, não tem mais cargo para isso. Depois. E assim foi. Até que chegou o momento em que as pessoas, olha, vocês só vão ser consultores de processos, de gestão. Você vai ter que ter uma visão muito mais financeira e não só contábil, uma visão jurídica e tributária. Não dá mais só para pensar em segregação de fiscal e contábil e folha. E essas pessoas evoluíram. Hoje nós temos cerca de 40% daquele time lá atrás que estava, hoje são consultores que ganham muito mais do que ganhavam,
muito mais do que o mercado paga. Então, a gente também precisa transformar as pessoas. Não é só a transformação digital da empresa ou dos processos, é também a transformação digital dos profissionais. Nós precisamos preparar as pessoas para isso. Com certeza. Com certeza. O maior desafio é a gente levar as pessoas para esse outro patamar, claro. Bom, e aí para a automação, então, o resumo disso, pessoal, aqui é alta tecnologia com disrupção de processos, né? Usando inteligência artificial, usando a nuvem, né? O poder da nuvem, o cloud. A gente até se acostumou, né, com esse termo, mas tem muito poder nisso. E considerem que muitas empresas ainda existem lá no servidor, né? Suportando um sistema local, etc., todo o retrógrado. O Big Data, aqui então a gente tem grandes estruturas de dados, a robotização, é a combinação de tudo isso que o Gartner traz. E a gente vai sair disso, né, de um exercício, de um processo atual extremamente complexo e oneroso, com muitas áreas envolvidas, muitas pessoas tocando ao longo do tempo, né, nesses documentos ou nessas atividades necessárias, para que nós possamos substituir, né, aquilo que tem intervenção humana, que gera custo financeiro. Ó, pessoal, tem valor hora, né, da pessoa aqui envolvida, tem custo de oportunidade, que ela deixa de fazer algo, né, que possa agregar mais valor. Está lá naquele fluxo, tudo isso. Custo oculto, né, vocês já imaginaram? Troca intermináveis de e-mails, de SMS que existia, né, de WhatsApp, ligação, quando não tem as três coisas ao mesmo tempo. A pessoa liga, manda e-mail, manda WhatsApp. Não esquece que eu te mandei e-mail, hein? Então, tudo isso é custo. É tempo das pessoas sendo dedicado ao processo. Então, esse processo ele é ineficiente. Né? Insatisfação interna com o fornecedor, perda de foco, menor capacidade de escala. Como é que você vai crescer fazendo isso? Com gente, com escuros. Na maior parte das vezes, os erros humanos são desconhecidos até que alguém descubra, né, do pior jeito. Autuação, multa, juros, protesto, perda de crédito tributário. Às vezes a empresa não sabe que está perdendo crédito tributário. Tem lá crédito disponível, o cara está pagando mais caro. Ninguém viu, ninguém falou, ninguém estava lá, né, para poder fazer essa checagem. As pessoas estão no processo já há muito tempo, sem saber que elas estão cometendo erro. Vamos tirar daqui a má-fé, né? A fraude, não é isso. Mas é aquele erro não intencional, que é o mais comum, inclusive. Então é isso que nós queremos evitar quando a gente repensa o processo. E o que muitas empresas fazem ao repensar o processo é o que eu gosto de chamar de robotização do erro. Ela pega uma atividade e diz assim, o nosso problema está na resposta do e-mail, porque a gente tem o sistema de chamados aqui e está ineficiente. Ele vai lá e robotiza o sistema de chamado. Não é isso. É repensar o processo como um todo. Lá na origem dele, inclusive. Então isso é o que a gente tem que observar, né? Eu adoro essa imagem aqui, pessoal, que é também um outro fator muito importante para as empresas. Muita gente olha aqui, por exemplo, para... Eu tenho aqui várias formiguinhas passando, né? Que são as notinhas lá de R$100. Mas tem um elefante lá no meio, que são as notas de R$1 milhão. E às vezes a empresa, ou a contabilidade, né, o gestor, ele está focado nas formigas. Não, olha quanta formiga, da formiga. E ele não dá atenção àquilo que realmente é crítico. Então a relação, a lógica de relevância, ela precisa ser considerada quando tiver repensar o processo. Não dá para considerar o 100%, tem que replicar o 80-20, consistência. Tem que entender aquilo que faz diferença no resultado, aquilo que gera o maior impacto possível. Seja de pessoas, de custos envolvidos, de resultado para o cliente. Ou seja, a gente vai definir quais são os critérios da priorização, né? Cada empresa tem a sua, cada grupo tem o seu, mas é fato que não dá para pensar no 100%. Tem que pensar naquilo que é mais relevante, e aí isso nos leva a exatamente um processo novo, recriado, repensado. Aquelas caixinhas vermelhas eram pessoas atuando, essas caixinhas azuis são da automação. Então esse aqui é um processo transformado. Tem eliminação de áreas, né? Tem uma quantidade de pessoas aqui brutalmente reduzida. Poxa, mas então essas pessoas agora foram desligadas? E algumas empresas sim, porque elas não acompanharam a transformação. Mas será que a gente vai ter escritórios de contabilidade no futuro que não tenham mais ninguém, que eles sejam todos robotizados? Pô, nem existir, né? Que as próprias empresas fariam. O que eu enxergo é que cada vez mais os contadores serão, de fato, consultores para fazer o período, né?
que essa frase é dele. Mas é importante a gente ter essa visão, essa clareza de que a contabilidade passa a ser cada vez mais estruturada para entregar valor ao cliente e não para entregar a operação. O operacional vai ficar para a tecnologia, pessoal. Não tem como a gente fugir disso, já é uma realidade. Então isso traz robotização, IA, Big Data, ou seja, todos aqueles conceitos lá do Gartner de hiperautomação para o processo. Isso aqui é um exemplo real. Nós fizemos uma empresa, teve fluxo, e se depara do fluxo. Lá no processo anterior, nós tínhamos 23 dias de média para dar entrada em notas fiscais. Hoje, nesta empresa, são 6 minutos entre o documento chegar e estar com o título escriturado, condensado, pago, lançado na MP, 6 minutos. É surreal. Nós fizemos 5 milhões de documentos no ano passado. Uma média de menos de 5% de interação ao ano. Pessoal, isso aqui é aquele modelo lá que eu mostrei a vocês, né? Na prática, a gente sai de 46 atividades antes para 62. Aí você vai dizer, mas isso não faz o menor sentido, me parece inconcebível. A gente aumentou o número de atividades? Aumentou. Porque olha só, nós tivemos aqui novas atividades, foram 31 atividades. Atividades de compliance, atividades de checagem que antes não eram feitos, de antifraude, por exemplo, ou a checagem de autenticidade da nota, passou a ser feita. 15 foram eliminadas, não faziam mais sentido. Isso é repensar o processo. Nós ficamos com 2 parcialmente humanas, só, ou seja, e 6 aqui é o que ficou ali com atuação 100% humana. Então ainda tem atuação humana? Tem. Mas é absurdamente menor do que tinha antes. Antes era 89% era humana. Mesmo usando RP, etc., tinha que tocar no documento. Agora não. Então, isso significa 87% de automação, pessoal. E clássico, né? Provavelmente vocês vão ouvir bastante alguém dizendo, vocês já automatizamos isso. Eu ouço todos os dias. E aí eu só faço uma pergunta. Quantas pessoas atuam nesse processo, então? Umas 15. Fantástico, imagina se não tivesse automatizado, sendo o quê? 100? Então, pessoal, a verdade é que muitas vezes o que foi automatizado é pontual. Foi automatizado algo que está ali no processo, mas não é o processo automatizado. Então, a gente precisa sempre fazer essa checagem, essa confirmação. Eu gosto muito de falar isso, né, pessoal? A vida real, né, lá, recebimento, descobrimento do documento, né, nas empresas, como funciona normalmente, né, vocês vão ver bastante isso. Existe uma busca frenética, né, por quem comprou, muitas vezes, nas empresas médias, maiores, não se sabe, né, quem que compra. Então, ou as empresas muito grandes têm uma área de compra centralizada, tem a centralizada, descentralizada, né? Cada empresa tem o seu método, mas é sempre um desafio isso para uma parte delas, tem uma obtenção de detalhes e aprovações, que muitas vezes corre por e-mail ou chamado, né? Empresas mais organizadas têm o sistema lá, o ServiceNow, da vida, o Gira, etc. Existe o registro emergencial do pedido de compra, alguém tem que fazer da noite para o dia. Existe uma corrida quanto tempo para aprovar, o lançamento emergencial da nota para pagamento, que já venceu, já está lá passada, a nota inclusive. E o pagamento da nota fiscal em atraso e as escriturações, as retenções atrasadas. Então, essa é a vida real de muitas empresas. Se você dizer assim, mas isso não tem nada a ver com contabilidade. Tem tudo a ver. A diferença é que isso, muitas vezes, a contabilidade não enxerga. Porque isso acontece dentro da empresa. E cada vez mais, eu acredito que nós caminhamos para um mecanismo híbrido de atuação na contabilidade com as empresas. É quase como se a contabilidade fosse interna. Ou seja, ela está intrínseca ao processo e não posterior ao processo. Porque, de maneira como nós vemos hoje os escritórios de contabilidade, a contabilidade só recebe depois de tudo isso. Porque ela só recebe a nota que já foi paga, que já foi lançada no RP, que já foi discutido o pedido de compra com ou sem, já foi discutido se estava certo, estava errado, se tinha que voltar do fornecedor, ou seja, a contabilidade não interage no dia a dia da empresa, não interage no pós. Ou seja, ela já está defasada, ela já está muito atrasada, porque tudo isso já aconteceu tem dias. Então,
O que nós precisamos cada vez mais é caminhar para isso, pessoal. Existe o fato, que é o serviço tomado, uma mercadoria adquirida, uma receita gerada. Isso é o fato, certo? Que, inclusive, para o tributário é chamado de FAQ gerador, certo? Esse fato, ele traz uma operação lá dentro do RP, que é o pedido de compra, que é o lançamento, etc., dentro do software de gestão da empresa, seja ele qual for. Esse mesmo fato gera um pagamento no banco, seja ele via boleto bancário, Pix ou qualquer outra coisa, mas é um desdobramento do fato. Existe um lançamento fiscal, uma escrituração, uma obrigação acessória vinculada. Existe uma operação fiscal, sempre deveria existir. Existe uma contabilização que está vinculada ao plano de contas dessa empresa, ou seja, vai popular todos aqueles dados necessários para a DRE, para o balanço, etc. Os demonstrativos. Certo? Qual que é o grande problema das empresas? É que isso aqui acontece no momento diferente deste, muito diferente deste e diferente daquele. Isso significa que as empresas têm 4 versões da verdade para o mesmo fato. Por isso que nós fazemos conciliações. Alguém aqui faz conciliação, pessoal? Alguém já ouviu falar desse negócio? Nenhum. Quando muda o Estado, aí você tem que conciliar. Conciliação é uma aberração, pessoal. Conciliar é a gente tratar o erro. Já pensaram nisso? É isso. Não deveria nem existir a conciliação. Mas hoje é impensável a gente falar um negócio desses. Muitos de vocês estão me olhando assim, é louco mesmo. É na real, né? Tem conciliação, eu sei. Né? Mas a gente caminha para o futuro. Está muito próximo. E neste futuro próximo, o fato gera contábil, fiscal, banco e RP ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E teremos real digital, né? Teremos uma série de operações aqui interligadas, blockchain, etc. Teremos. Essa é a vida. O Brasil engraçado, se não fizer isso, né, a gente faz uma conta. A criança que nasceu em 2007, quando o iPhone nasceu, ela está chegando. É isso aí. E ela não vai entender conciliação. Que? Você pega extrato do banco para tirar? Não vai ter essa mão de obra. Não vai ter. Ou então montar velho para fazer. Não é? Ele não Pessoal, consegue entender. É isso. O botar velho para fazer. Tá gastando de novo aqui, ó. Foi essa. Foi boa. Ótima. Então, pessoal, o que nós falamos disso, tá? Que é interessante. Olha só, isso aqui é o desenho de como nós entendemos que tem que ser a operação. Ó. A gente tem uma solução, a nossa solução, ela é classificada como uma solução over the top, OTT. Ela está acima da operação. Então, para que a gente tenha apenas uma versão da verdade, eu tenho os documentos e os dados da origem, o mais próximo possível da origem, de preferência ali, vindo direto do fornecedor. Ou seja, quem manda não é o cliente que manda a contabilidade. Quem manda é o próprio fornecedor. Ele manda todos os documentos que são consultados na Cefaz, na prefeitura, das concessionárias, para garantir que eles são fidedignos, né? Eles são legítimos. A nossa esteira aqui de invoice to pay, que recebe esses documentos e vai até o pagamento deles, ela alimenta lá o RP da empresa, a contabilidade, o fiscal e o banco ao mesmo tempo. Ou seja, a total rastreabilidade aqui. Não há conciliação aqui. Para que eu vou conciliar? Já está conciliado. Já nasce tudo conciliado. E eu passo a ter apenas uma versão da verdade. Então, este Analytics nos permite isso. Que eu tenha só uma versão daqueles fatos todos que aconteceram. Então, é para isso que a gente caminha. E aqui, claro, a gente pode ter tratamento de exceção, né? E vai ter tratamento de exceção. Não é 100%, e nunca será. Mas ela está cada vez melhor. O treino e o retreino nos leva a uma qualidade de processamento. Isso aqui é a nossa solução, para quem não conhece, né, pessoal? Então, de curiosidade aí, é uma esteira que não é feita para o usuário, ela é feita para a hiperautomação, então ela faz sozinha, ela recebe o documento e vai levando ele para as próximas etapas. Ah, precisou tratar uma exceção, aí para, aí o usuário entra, trata a exceção, gera aprendizado, não é mais exceção, virou regra. Próximo, e vai seguindo ao longo do tempo para fazer todo esse processamento. Hoje, isso aí de ponta a ponta leva
em média 6 minutos. Para o documento chegar, passar por todas as etapas. Classifica, extrai, complementa, enriquece, faz o vínculo, vai do fiscal, faz o financeiro, faz a contabilização, integra esse último. Tá na Senet? Tá na Senet? Ainda não. O quê? Tá na Senet isso aí? Já tá? Ainda não. Ainda não. Estamos implementando. Pessoal, 2 indicadores que são importantes para nós, então, nesse caso. Percentual de documentos com intervenção humana, ou seja, quantos documentos eu precisei de gente atuando sobre eles, e quanto tempo médio humano por documento. Ou seja, quanto tempo eu usei dessas pessoas, quanto elas precisaram interagir. Então, a gente está falar que 5% depende do humano, mas quando vai esses 5%, ele precisa dedicar 2 horas. Não faria sentido. Tem que ser pouco tempo dedicado para isso. E é isso que nós mostramos aqui. Isso aqui, pessoal, eu peguei no mês de janeiro. Isso aqui foi, sei lá, dia 20 de janeiro. Tinham 479 mil arquivos processados em, olha só que legal, 301 horas para 11.871 documentos. 2,48% dos documentos precisaram de intervenção humana. Se eu divido o tempo total pelo número total de documentos, pelo 479 mil, dá 2 segundos por documento. Gente, em 2 segundos você não abriu um PDF. Em 2 segundos você não carregou o e-mail. Em 2 segundos foi o tempo humano que a gente gastou aqui por documento. E aí todos os tipos de documentos, tá? Estão abertos aqui, etc. A gente tem toda essa variação. Naqueles documentos que tiveram interação humana, o tempo médio foi de 1 minuto e 31 segundos. Muito rápido para o usuário interagir. Fatura de água. Oi? Até fatura de água. Tem fatura de água, tem fatura de telecomunicações, tem NFST. Né? Então, são mais de 30 tipos de documentos processados pela IA. Perdeu ele para nada. Então, tem muita coisa aqui super legal, né, pessoal? E o que a gente precisa levar para as empresas, né, para o negócio, sempre é ROI, né? Retorno sobre o investimento. E esse retorno sobre o investimento, ele está baseado aqui numa série de perdas atuais que existem nas empresas. Multa por pagamento e atraso de fornecedor, que às vezes a empresa nem enxerga. E eu falo isso para vocês com propriedade e muitas vezes de empresas grandes. A gente dizer assim, escuta, quanto vocês pagam de multa para fornecedor? Eu não pago nada. Ah, você não paga nada em telecomunicação, então eu não pago nada. Aí, curiosamente, depois que a gente bota a esteira, começa a aparecer multa. Por quê? Porque quem faz o lançamento, fazia o lançamento fechado, integral. Opa! Qual é o valor da fatura? O valor da fatura são 100 mil reais. Sim, mas tem 20 mil multa de dentro. 100 mil, telecomunicações 100 mil. Então, como não há individualização do lançamento, quando ele é feito pelas pessoas, a gente fica dependente das pessoas, certo? Elas tomam a decisão de fazer ou não fazer, às vezes de maneira intencional ou não. Pode lembrar. Tá? Por isso que eu tenho dito bastante, por enquanto eu acredito que nós não teremos mais espaço para a criatividade contábil nos próximos anos. A gente deve caminhar para um mecanismo onde a contabilidade será automática. A contabilidade é pré-determinada. Eu escolho a conta. Quem escolhe a conta é a inteligência artificial. Ela diz que esta cadeia para esta empresa vai para o ativo imobilizado, porque a finalidade dela é servir ao uso. Ah, mas e se eu quiser revender essa cadeira? Bom, então ela vai para o estoque. Mas e se eu não quiser? E eu quiser dizer que ela é uso e consumo? Então você não pode. Não tem essa opção. Não existe. Não tem essa opção. É mais ou menos isso com a multa. Você não tem a opção de não segregar a multa. Vai individualizar a multa, vai individualizar os juros. Então, esse racional está cada vez mais presente nas empresas mais maduras. É tipo o cara que tirou o trigo do I da Pirelli. O cara ficou milionário. Olha aí. Juros por pagamento, então, atraso de fornecedor de tributo, autuação fiscal por não retenção, multa por não estruturar NFSC e prefeitura, custo com o pessoal interno, custo oculto de ineficiência de processo. Pessoal, olha quanto todas das empresas que elas estão pagando esse conta. Algumas conscientes, outras não também. Não é falta de visibilidade de dados estruturados de entrada em contas a pagar, pagamento errado, até mesmo de nota cancelada. Vários escalas de empresas que pegam um volume astronômico de notas canceladas.
muita nota cancelada, que não deveria dar direito a crédito de PIS/COFINS, que não é dedutível, né, para o IR, para CSLL no lucro real, que ela está lá cancelada, perda de crédito de PIS/COFINS e dedutibilidade do IR, que está ali, né, então esses são os efeitos. Que isso te retorna, então, otimização de headcount, reduzir o número de pessoas, ou dar mais poder às pessoas, otimizar realmente essa capacidade. Recuperar créditos tributários, compliance em compras, compliance fiscal de entrada. Pessoal, ali que vocês estão bem notificados, vocês já estão terminando, tá? 11 horas o horário da filha. 11h30? Isso. Vai ter pizza depois, tá? Informações atualizadas e profundas, mais tempo para pagar fornecedor. Mais tempo para pagar fornecedor é dinheiro, galera. Dinheiro no tempo vale muito. Por isso que muitas empresas precisam de fluxo de caixa. Elas precisam do capital de giro do negócio delas. A redução, zeramento de multa, o não pagamento de duplicidade de valor indevido, receita com antecipação de risco sacado, monetização do fornecedor. Vejam quantos mecanismos existem que estão muito além da contabilidade. E quem pode levar tudo isso para elas? Nós podemos ser os protagonistas disso. Não estamos nem falando de reforma ainda. Estamos falando do caminho para a reforma. Porque sem isto, a reforma vai ser só mais um grande problema. E não uma grande oportunidade. Não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo. Só uma opção, Claro. Lucas. A pizza vai ser para toalha. A pizza... Não, o Davi já prometeu, né? Domino. Aí, ficou boa. Só para desculpar. Boa. Pessoal, diga. Não, só tô falando que se eu tivesse isso no meu tempo de escritório, eu estaria com mais cabelo agora. É que é interessante, porque, tipo, é aquilo que o nosso amigo falou. Eu saí da contabilidade quando contabilizei na porta. Quando fez um ano que eu só contabilizei. Cheguei lá e meu pai falou, pô, o cliente aqui tá querendo cliente do escritório mais barato. Porque eles falaram que estava automatizando, estava digital, cara, a gente tem que ser digital. E a Contabilizei, pessoal, você sabe quantos clientes tem a Contabilizei? 70 mil clientes. Vamos dizer que seja isso, tá? Até onde eu sabia era um pouco menos, mas vamos imaginar que sejam 70 mil. Eu falei para vocês que 7 milhões de empresas vão precisar ser recriadas, repensadas, reorganizadas com a reforma tributária. 7 milhões. Não tem contabilizei no mundo que dê conta de 7 milhões de empresas. Não tem Reut no mundo, não tem contabilidade.net no mundo que dê conta de 7 milhões de empresas. Então, nós aqui precisamos ser muito inteligentes e buscar as melhores entre as 7 milhões, certo? Aquelas com maior rentabilidade, com maior possibilidade, certo? Isso é um grande momento para todos nós. Então, existem muitas oportunidades a todos. E aí, pessoal, tudo muda, né, com as reformas tributárias e o caminho para lá está construído, né, isso é muito importante a gente ter como visão. Tem diversas situações ali que eu mostrei a vocês que nos preparam para uma reforma tributária consistente. É uma reforma tributária de muitos benefícios e ganhos, não só para os profissionais, mas também para as empresas. As empresas querem poder ter uma reforma tributária mais tranquila, um cenário tributário mais adequado. Claro que existe uma transição longa, eu vou mostrar isso a vocês também. É só gratificar na mesma página, pessoal. PIS e COFINS vira CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, ICMS e ISS vira IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que juntos formam o IVA dual. IVA, Imposto sobre Valor Agregado, certo? Certo. Muito bem, e ainda temos o imposto seletivo, que de verdade eles dizem que não é, porque o IPI virou seletivo, mas no final do dia tem cheiro de IPI, tem cor de IPI, né? Tem gosto de IPI, é IPI, detalhe, mas enfim, IPI vai virar alíquota zero, né? Então não acaba o IPI. Mas o imposto seletivo é conta de chegada, o imposto seletivo é cruel. O imposto seletivo incide por dentro dos outros tributos. É só, né? O imposto seletivo. Quem tiver cliente com imposto seletivo tem que cobrar o dobro, o triplo, só que você tem imposto seletivo. Você já está na problema sério aqui por causa disso. Quem vai ter imposto seletivo? Tudo que faz mal ao meio ambiente ou à saúde, certo? Prejudicial. Sal faz mal para a saúde?
Parece que sim. Açúcar faz mal para a saúde? Parece que sim. Logo, parece que muita gente vai ter imposto seletivo, certo? Então, o imposto seletivo é um dos tributos mais problemáticos que a gente vai viver com a reforma tributária. Prepare-se muito para o imposto seletivo, porque ele trará também as grandes oportunidades. O imposto seletivo é que vai nos ajudar bastante a ganhar muito dinheiro. Bom, antes disso, né? PIS, COFINS, ICMS e ISS são calculados hoje por dentro, e o CBS e o IBS passam a ser calculados por fora. Então, a alíquota efetiva sobre a receita bruta, quando a gente compara, você fala, nossa, ficou mais barato, né? Então, não fosse uma compensação, né? Mas não é. A gente sabe que a alíquota virá alta, provavelmente entre 27% e 30%. Nós teremos de alíquota de IFA, na somatória. Mas nós vamos ter só uma alíquota? Não. Nós temos a possibilidade de 5.569 alíquotas diferentes. Super tranquilo. Uma baita simplificação do sistema. Por que tudo isso de alíquotas? Porque os municípios poderão definir as suas alíquotas e os estados também. E a somatória dos dois define a alíquota do IBS, que se soma com a alíquota da União da CBS para definir a alíquota do IVA. Ok? Então o Senado define uma referência para qual é a alíquota dos municípios e dos estados, e cada município e cada estado pode fazer em lei própria a sua alíquota. Porque o Raul, aquele cara lá, o Rauli, fez aquele livro do IVA, eu comprei o livro dele até. Quem que foi lá no Congresso encher o saco dos caras lá fazer o IVA? Ele encheu o saco dos caras, ficou um ano lá, aí ele falou, não, faz a reforma, faz o IVA. Aí eu falei, vai ser quanto o IVA? De 10? De 15? Não, um cara vai escolher lá o IVA. O IVA não é ruim, o problema é a tropicalização do IVA. Né? A gente é muito bom em fazer exceções, criar regras diferentes, complexas, deixar margens para muitas discussões. Mas não reclamem disso, pessoal. Isso é bom para nós. É bom. É bom. Enquanto uns choram, outros vêm de lenço. É isso. É isso. A DOT já desenvolveu tudo a parametrização de si. Já estamos prontos. Já estamos prontos. Tudo certo. É isso. Na verdade, acho que foi a Rosa que inventou. Tem essa garantia. O cara era muito da Roy. É isso. Pessoal, isso aqui é muito importante vocês saberem, né? Que é o método transacional para o método de subtração. Então, o que é o método transacional? É o IVA recolhido igual ao IVA devolvido. Então, eu tenho o IVA que é pago, efetivamente, pelo meu fornecedor, e quando eu vou usar desse crédito que foi pago, eu recolho menos IVA, certo? Esse é o racional, muito parecido, inclusive, com o que existe hoje do ICMS. Já no método de subtração, é o IVA estimado. Eu compro de uma pessoa jurídica do lucro presumido que pagou 3,65% de PIS e COFINS, mas me acredito de 9,25 se eu pôr no lucro real. Eu pago 9,25, como é que eu me acredito de 9,25? Se ela pagou só 3,65. Isso é o método de subtração. Nós caminhamos para ter um método transacional apenas de IVA, ok? Transacional. Então, o IVA será pelo valor que foi efetivamente pago, recolhido na etapa anterior. Se não foi, não existe o crédito. Este racional nos leva a um desejo muito grande que está lá hoje presente com o API, que é o secretário extraordinário da reforma tributária, que é o split payment. O que é o split payment? É fazer a segregação do tributo no pagamento. Então imaginem vocês que vocês vão pagar um boleto bancário de 100 mil reais, se tem 27% de IVA, o que ele faz? 27 mil, ele já captura e manda para a conta do fisco. Mas ele é automático? Automático. E já gera o crédito para você automático, já gera débito, etc. Tudo circula sozinho, sem ninguém fazer nada como um passe de mágicas. Aí ninguém se nega mais. Aí ninguém sonega mais. Se você sonegar, vai ter que fazer o quê? Cheque.
Não vai se lamber. Não é? Eu vou se lamber. Vamos dar cheque. Tem mais. Da cheque, esqueça o cartão aí. Não é? Então, pessoal, pagamento do cartão, pessoal, pagamento do PIX, pagamento do boleto, terá o recolhimento automático dos tributos. Vejam, isso é maravilhoso do ponto de vista operacional. Não tem mais obrigação acessória, não tem mais guia de recolhimento, não tem nada. Mas começa a ficar difícil quando eu digo que alguns itens têm imposto seletivo e outros não, que o imposto seletivo incide por dentro dos outros tributos, aí você já tem cálculo de precificação diferente. Começa a ficar mais difícil quando eu digo que tem alguns setores que são beneficiados com alíquotas diferenciadas que geram para a gente ver. Gestão do IVA. Não é fácil. E vai se ter aqui na lei complementar. Provavelmente teremos. Nada é tão ruim que não possa piorar, né, pessoal? Nada é tão ruim que não possa piorar. Mas a reforma tributária é maravilhosa. Para quem? Para nós. Nossa. Vamos reclamar? Não vamos saber. Pessoal, simulação e impacto da reforma tributária. Olha só, a gente tem feito um trabalho muito legal que é o seguinte. Nós chamamos de calculadora da reforma tributária. A gente vai contar um pouco da história para vocês, mas o que é importante a gente entender é, quando nós observamos as empresas, hoje, com a composição tributária que elas têm, ela tem um depara do hoje para o pós-reforma. Esse depara afeta o preço de compra dela, ou seja, o quanto ela paga para os fornecedores, e afeta o quanto ela vende para os clientes dela, são os preços de venda. Vai mudar o preço de compra e vai mudar o preço de venda. Mas e se eu quiser impactar menos o meu preço de venda? Subiu o meu preço de compra, minha alavanca de lá subiu, mas o meu preço de venda eu não posso aumentar. Meu cliente não vai comprar, porque é uma commodity, por exemplo. Ou um que tem uma concorrência muito forte no meu mercado. Você não vai conseguir repassar aumento. Vai mexer aonde, então? Margem. Certo? Então, fatalmente, 3 alavancas aqui, a gente precisa pedir qual é mais ou menos impactada ou não impactada. Tem empresa que vai dizer, eu não mexo na margem, a margem tem que ser a mesma. Bom, então quanto que tem que reduzir no preço de compra para compensar com o mesmo preço de venda? Você vai ficar brincando com os 3 itens aqui para poder fazer simulações. Isso significa, pessoal, que todas as empresas vão ter que pensar o seu pricing, o seu custo, a sua gestão de fornecedores, os seus clientes, os seus mercados, modelos de negócio, inclusive, precisam ser repensados em alguns casos. Será que vale a pena manter essa atividade que antes era um serviço e pagava ISS e agora eu vou pagar IVA? Cheio. Talvez não. Locadoras de veículos. Locadores de veículos hoje pagam o quê? ICMS e ISS? Nenhum dos dois. Certo? E se o cara exportar? Agora vai pagar. Se exportar, continua não pagando. Não pagando. Aí eu exporto. Só exportar, pessoal. Exporto. Sim, é o caminho, lógico. A exportação ela é Mas eu sempre incentivada. O que é isso? O pessoal nos clientes perguntaram, João, se o programador pode ser beneficiado, mas a empresa não está no Brasil. Como você vai pagar o índice? Para exportar, mas no fundo. Para alguém, você está dizendo o seguinte, vendendo para o Brasil, Não, exportando para os Estados Unidos. sai do Brasil para os Estados Unidos. Não, exportando serviço. Aí você exporta Do Brasil para os Estados do Brasil para os Unidos. Estados Unidos. A empresa só está lá nos Estados Unidos. Não, tá não vai pagar, ok. Fato. Perfeito. É isso. É isso. É isso. O cara que vai se preocupar. Mas você tem consumidor no Brasil, né? Não, por isso. Tem gente vendendo no Brasil. Aí esse pessoal que. Esse pessoal. Não pode fazer. Vai ser impactado. Ou é no preço de venda, ou é no preço de compra, ou é na margem. Um dos 3 vai ser afetado. Ai, nossa, no meu não vai ser afetado nada. Parabéns, você é um super privilegiado. Nas nossas contas até agora são 7% do que não vai ser afetado, ok? Pessoal, olha só, ainda, o que a gente tem aqui? Que é muito importante. Quando a gente olha para o fornecedor, tem o fornecedor meio de cadeia e tem o fim de cadeia. Tem o cliente meio de cadeia e o cliente fim de cadeia. São expressões que a gente não usava, né? Agora a gente passa a usar com bastante frequência na reforma tributária. O que é meio e o que é fim. Meio gera crédito e toma crédito. Fim de cadeia não gera crédito.
ou não gera integral, e não toma crédito aqui. Ok? Então não gera e não toma. Tudo bem? Então, quem que é afetado nisso? Pessoa física, MEI e simples. Ah, mas e se o simples optar pelo IVA em regime normal? Ah, aí ele será meio de cadeia. Aí ele gera crédito. Tudo bem? Esse é o racional novo. Então, se eu compro de pessoa física, ou se eu comprei do MEI, ou se eu comprei de uma das 7 milhões, 6 milhões de empresas do Simples Nacional, ou dos 15 milhões de MEIs, eu não tomo crédito. Pessoal, esse é o cronograma de transição. Como ficar com esse material, então, não precisa se preocupar muito, mas é importante entender. Ó. PIS e COFINS, não muda nada em 26. Em 27, eles estão extintos. Em 2027 não existe mais PIS e COFINS. Mas e os créditos de PIS e COFINS? Mas e se eu estava no presumido? Ou no simples em 26? Aí estão as oportunidades. Muitas. A CBS, contribuição sobre bens e serviços, começa em 26 a 0,9%, mas ela gera créditos para PIS e COFINS, então você pode compensar. Efeito financeiro é zero. 0,8 depois 27, 28 e depois vem com as alíquotas novas já estabelecidas pela lei complementar. Ok? Então, PIS e COFINS, CBS a gente já passa até em 2026. ICMS fica sem alteração até 28 e começa a reduzir aqui, pessoal, 90, 80, 70 e 60% até chegar à extinção em 2033. O mesmo acontece para o ISS, que também é extinto em 2033. Então, até dezembro de 2032, nós temos ISS, ICMS e temos já a CBS, ok? Mas não temos mais PIS e COFINS. Então, PIS e COFINS acabou em 27. Ainda, IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, 0,1% para o Estado. Depois nós temos 0,05% para o Estado, 0,05% para o município em 27 e 28. Depois 29 acompanha aqui junto com a CBS. Tudo bem? E aqui vai fazer uma compensação da diferença para o IBS. Então, é uma reposição. Vai ser bem fácil fazer esse cálculo, né? É tranquilo. Automático. Alô, Alô, IPI. você já vai abrir o curso com inscrição da cá pra gente? Já começou o carrinho. Já abriu o carrinho. tá me traindo. É porque quem sair na frente vai ganhar dinheiro depois. É isso. Já tá pago. Já pago. Eu vou fazer o... IPI é sem alteração em 26. Mas olha que interessante. A alíquota é reduzida a zero, pessoal, e mantido para os itens que tem Zona Franca de Manaus. Bicicleta produzida na Zona Franca de Manaus? Sim. Logo, a bicicleta produzida fora da Zona Franca de Manaus tem IPI. Olha que legal. todo mundo vai. Sensacional. Manaus vai ser potencializado por conta disso? Muito provavelmente. Tem que fazer análise logística. Mas tem várias discussões sobre isso. E o imposto seletivo, pessoal, começa a valer em 27. Bem tranquilo. Qualquer prova Não se desespere. Ô Lucas, nesse período aí, até chegar no 2033, aí nós vamos ter que fazer os dois. Mas é que não são nem os dois, né? Olha quantos são, ó. A verdade é que PIS e COFINS mata, né? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 impostos aí. Caramba, segunda fase do Iridodão. Ô, Lucas, diretos, né? Aqui nós estamos falando só de indireto. Isso. Direto ainda não foi. Não estamos falando de EF, CSLL, tributação sobre dividendos. Essa é a próxima rodada da reforma. Esses impostos ainda tem os diretos, né? Para complementar e a... Sem dúvida. Estamos aqui só falando de tributação sobre como vai ter o rio. Ok? Ô Lucas, tirando a sua empresa que articulou o cálculo das horas calculadas, Teórico Nacional de Seguridade do Brasil, vai aumentar a hora de calcular os impostos no Brasil? Vão aumentar os Não, em 2000.
Pessoal, não se desespere, pessoal. Calma, não se calma. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Confia. Confia no sistema. Confia na Roy. Vai dar certo. Vai dar certo. Lucas, quando você paga para representar a Roy, eu vou vender já. Boa. Pessoal, o que é muito importante aqui? Em 2033 fica melhor? Minha opinião, muito. De verdade. Então, assim, é muito. Até 2033 vai ser mais difícil, vai ser mais doloroso. Nós vamos sofrer, nós vamos ter autuação. Vai ser um estrago. Né? Decisões judiciais divergentes, Receita Federal interpretando de um jeito, a gente de outro. Caos. Caos. Né? É o demônio parado na terra. Certo? Brasil, né? No Brasil, né? No Brasil, lógico. Isso. Aqui. Porém, no 2033, de verdade, eu acredito que a gente vai ter um sistema mais limpo, mais objetivo, vai ser mais fácil. Todo mundo tem que estar rico até lá. É isso. Quem não ficar rico até 2033 está fora do jogo. Vai fazer outra coisa. É isso. Se existirem empresas até lá. Vão existir, pessoal. As pessoas vão continuar consumindo e as empresas vão continuar vendendo. Não tem jeito. Isso vai existir para sempre enquanto o mundo não morrer. O mercado se ajusta. Uns vão morrer, outros vão sobreviver, outros vão ganhar. Quem está nessa sala, pessoal, hoje, só hoje, pode ficar milionário. Vamos profetizar, vamos profetizar. Amém. É isso, pessoal, é isso. Tá? Bom, como é que foi essa construção? Vou contar para vocês, né? Nós levamos a calculadora da reforma tributária para o Senado. Então, o Senado Federal, quando recebeu a PEC 45, que chegou na Câmara, eles não sabiam quais eram os efeitos do texto. Não saber o efeito do texto é verdade. Nós estamos com quantos expedientes entregues, quantas obrigações acessórias foram exigidas das empresas. Então, o objetivo lá era fazer uma análise censitária de efeitos da reforma. Não conseguimos fazer. Foi uma restrição política e não tecnológica, infelizmente. Mas fizemos amostragens, que deram muitas sinalizações. Então, a gente conseguiu participar muito de audiência pública, discutir várias vezes com a PI sobre várias pautas relacionadas, ajudamos na construção de emendas junto com os senadores. Então, a gente contribuiu de algumas formas, né, para que isso gerasse ali um texto um pouco melhor. Temos o melhor texto de reforma tributária? Bom, eu também acho que ninguém tinha essa expectativa. Né? Não dá para ter, mas temos algo bom de verdade pensando lá em 2033. Então, a transição, assim como qualquer construção, qualquer obra, exige uma destruição antes. Certo? Vamos dar a destruída no sistema, né, até chegar lá num modelo melhor. E aí, pessoal, a gente utilizou uma das grandes bases que a gente tem é de cenários tributários. Hoje a gente tem mais de 2 bilhões de cenários tributários na nossa base. A gente é case do Google, por causa disso. A gente processa 1,45 petabytes por mês. É uma insanidade o volume de dados. Porque são muitas empresas gerando muito conhecimento que a IA está aprendendo. Então a IA absorve tudo isso e consegue fazer esses comparativos. E isso nos levou a fazer essa calculadora, então, que levou lá para o Senado todas as projeções, etc. E nós já mudamos a calculadora para mais de 1.000 empresas. Então hoje a gente atende as Big Four, por exemplo, 3 das 4. E a gente tem muito dado, né? Dessas 100% dessas empresas, pessoal, as empresas com nenhum impacto negativo ou com impacto positivo, ou seja, para elas vai ficar melhor, foram 7,14% das empresas. Só. Qual é o jeito aí? Tudo que você imaginar. Tem grandes indústrias, tem aqui empresas de todos os tamanhos. Tem agro aqui também. Tá tudo junto, tá? A gente agrupou essas empresas.
Aumento da carga tributária em cadeia. Então, 77% para elas aumenta. Aumenta em cadeia. Maior necessidade de capital de giro. 93% vão precisar ter mais dinheiro. Tem empresa, pessoal, que a gente rodou que vai precisar ter 170 milhões de reais a mais na caixa. Tá, Mangaú já sumiu lá. Não aumenta o tributo, mas aumenta a necessidade de caixa. Por quê? Porque o tributo ficou mais caro na entrada. Ah, mas eu gero crédito. Gera. Para eu usar quando? Depois. Precisa voltar o crédito, né? Então, esse deslocamento no tempo pode matar muita empresa, se não estiver pronta para isso. Aumento de preço na compra. O fornecedor ficou mais caro, 92%. Principalmente serviço, hein? Serviço é brutal. Serviço, se pegar só a recorte de serviço, seria 100%. Né? Aumento de preço a cliente final, consumidor, 72%. Tiveram aumento de preço para o consumidor, para o cliente final. Então tem um monte de gente que vai ficar mais barato para o consumidor final. Enfim, mercadorias de consumo mesmo, mercadoria do supermercado, esses itens de primeira necessidade vão ficar mais baratos. Aumento de preço a cliente intermediário, empresas, 86%. Elas vão ter que aumentar o preço para as outras empresas que compram delas. Perda significativa de margem ou de lucratividade, quase 50% das empresas. Se ela não mexer no preço, né, pessoal? Obviamente, aqui a gente tem que isolar uma das alavancas, tá? Senão o número não faz sentido. Mudança expressiva de gestão contábil, fiscal e financeira, 32%. Vão ter que mexer na gestão, principalmente nos Estados Unidos, tá? Perda expressiva de benefícios e incentivo fiscal, 28%. Esse número aqui está muito baixo ainda. São 1.000 empresas, né? Eu acredito que esse número tende a crescer muito significativamente. Tem muita empresa que perde muito dinheiro aqui. Alto risco de incidência do imposto seletivo, manutenção do IPI em razão da Zona Franca de Manaus e perda de competitividade com o mercado externo. Cara, só aí tem 100 vídeos pro meu canal do YouTube. Ó, deixa eu... Fique à vontade, fique à vontade. Pessoal, então o que a gente precisa fazer hoje? A gente precisa começar, né, a desenhar, traçar uma estratégia para as empresas, para os nossos clientes, para as 7 milhões de empresas. Pode ser depois da manhã, é verdade, pode. Mas o que a gente precisa fazer é um catalisador de crédito tributário. A gente precisa gerar crédito para essas empresas. Achar erros de PIS e COFINS. PIS e COFINS não existe mais em 27. Não tem mais. Não tem mais. E aí? Vai ver do que depois disso? Então precisamos catalisar os créditos já. Buscar o máximo de oportunidades nos créditos tributários de ICMS, de PIS, de COFINS, de IPI, porque esses tributos vão deixar de existir. E mostrar o crédito agora para as empresas é justamente prepará-las para a reforma tributária. Que elas vão poder, inclusive, transformar esse crédito depois, eventualmente, em crédito financeiro, a depender da lei complementar. Medir e mostrar os impactos da reforma da empresa dela, diante das 3 alavancas. Quais são? Margem, preço de compra e investimento. Ok? Então, tem que mostrar os impactos. A reorganização do fluxo fiscal de entradas. Empresa desorganizada nas suas entradas vai pagar mais. Por quê? Porque não vai ter crédito nível. Então, precisa ter a entrada dela organizada. Sanear cadastro de itens de fornecedores, mapa de renegociações, IVA interativo com compra e pagamento. Isso aqui tudo é oportunidade para fazer muito dinheiro com a reforma tributária, inclusive. Quantas empresas vão precisar olhar para os seus RPs e mexer item por item? Repensar toda a estrutura, revisitar o cadastro e ajustar com o fornecedor da estratégia. Porque isso aqui é um efeito em cascata. Não é uma empresa, são todas as empresas que levam ao consumidor final. Então todas serão afetadas. Fazer análise e descobertas a partir disso, né, para aquela empresa. Para a sua empresa, o que pode ser feito, o que precisa ser feito para continuar tendo sucesso. E preparar estratégias e, óbvio, um bom operacional. Porque vai precisar de muito operacional até 31 de dezembro de 2032. Com sorte. Que, sem sorte, pode ser que passe um pouquinho, né? Só. E o 2032, porque ainda vai ter entregas para se fazer em 2033. Era isso, pessoal. Nem terminamos 11.
Palmas pro Lucas, galera. Obrigado, parabéns por toda essa inteligência que você trouxe para nós. Obrigado pelo seu tempo, do fundo do coração. Acho que foi rico para ninguém. Em compromisso com o nosso tempo, galera, a gente vai procurar encerrar aqui agora, mas eu acho que todo mundo está querendo fazer uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Pode ser? Eu até anotei aqui porque eu sou um aluno do Lucas há muito tempo. Você falou 3 coisas que me chamaram muita atenção durante a palestra. Você falou assim: a gente está buscando um uso melhor das pessoas, né? E aí depois você falou que cada vez mais a gente está estruturando para levar valor e menos operação. E aí você falou de o modelo híbrido da contabilidade, cada vez mais dentro. Com tudo isso que você mostrou para a gente, com esse caldo todo, hiperautomação, inteligência artificial, reforma tributária, mudança das alavancas, o que você acha que vai acontecer com o contador em curto, médio e longo prazo? Deixa você começar. Vou até fechar o microfone aqui. Oi. Olha só, pessoal. Qual é o futuro do contador? Qual é o presente do contador? Então, contador do curto, médio e longo prazo. Contador do curto prazo, eu vejo que tem muito desafio operacional ainda.